Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso de Mongo. Bom, nessa primeira aula a gente vai começar a entender, né, o que é um banco de dados, o que é um banco de dados não relacional e o que é o MongoDB, né? Então, para todos os conteúdos que a gente vai abordar ao longo desse curso, vocês vão conseguir encontrar, né, embaixo do vídeo, na parte de conteúdos, um link para um repositório online, né, que eu hospedei no GitHub, com todas as aulas, né, todos os arquivos ali que a gente precisar utilizar em aulas, tá bom? Correção de exercícios também vou colocar diretamente aqui e sempre vou colocar o link embaixo do vídeo. Bom, então começando aqui, para a primeira aula, o que é um banco de dados, né? Então, um banco de dados, basicamente, ele é uma junção de informações que são armazenadas dentro do nosso computador, né? Dentro do sistema que o nosso computador tem. Então, o que acontece? É, Quando a gente precisa criar uma aplicação e a gente precisa guardar informações sobre ela, é, a gente precisa armazenar ela de alguma forma, né? Então, o modo mais convencional é a gente guardar em formato de tabelas e linhas, né? Então, é um formato muito comumente utilizado que a gente chama de banco de dados relacional. Então, dessa forma, eu tenho colunas como se fossem planilhas Excel, né? E nessas planilhas Excel é como se eu colocasse, né, os títulos das minhas tabelas e em cada coluna, né, eu estou armazenando aquelas informações. Isso seria um modelo que a gente chama de relacional. Um banco de dados ele serve para a gente guardar todas as informações que são necessárias para as aplicações. Então, um exemplo é se eu tivesse que guardar informações de um usuário, né, para o meu sistema. Então, quando a gente faz um login no nosso Instagram, a nossa informação de login ela está guardada em algum lugar, né? Então, ela está guardada num banco de dados. Onde é guardado o meu nome, onde é guardado a minha foto, né, o link para minha foto, onde é guardado as informações do meu e-mail. Então, tudo isso a gente tem armazenado dentro do que a gente chama de banco de dados, tá bom? Então, partindo aqui para o próximo tópico, né, que seria o que é um banco de dados não relacional. Então, o banco de dados não relacional, ele armazena as informações de uma forma diferente da que eu comentei agora, né? Ele não utiliza esse conceito de tabelas. Ele pode armazenar de uma forma diferente. Como seria essa forma, né? Então, no caso do MongoDB, por exemplo, a gente armazena essas informações no que a gente chama de coleções. Então, as coleções elas são como se fossem arrays, né? Onde a gente está guardando objetos que são muito parecidos com os objetos JavaScript. Então, ele armazena de uma forma diferente. Outros bancos não relacionais, por exemplo, né, a gente tem um outro banco chamado Redis. Esse banco ele armazena a informação através de chave e valor. Então, eu teria, por exemplo, uma chave usuário e um valor em texto chamado Nathan, por exemplo. Então, os bancos não relacionais, eles não necessariamente armazenam nesse formato de tabela, né, onde a gente tem colunas e linhas. Ele pode armazenar de outras formas, né? E por isso a sigla NoSQL, né? Então, que significa Not Only SQL. Então, não somente e SQL, né? Chama Structured Query Language, né? Então, a gente tem uma linguagem estruturada de consulta. Então, basicamente, a gente tem, né, nesse todo não somente essa linguagem estruturada, né? A gente pode armazenar de outras formas, a gente pode consultar esses dados de outras formas.
Então, é basicamente isso. Eu consigo ter algo que não é somente o que é comumente usado. Eu sei que de começo pode parecer um pouco confuso, mas eu mostrando para vocês na prática, né, ao longo do curso, vai ficando mais claro qual é a diferença, né, entre esses bancos, tá bom? Então, seguindo para o próximo tópico, né, o que é o MongoDB? Então, o MongoDB, pessoal, como eu falei, ele é um software de banco de dados que ele é orientado a documentos livre, ou seja, eu guardo as informações com um documento, né, que a gente chama de documento, que ele é muito semelhante a um JSON, a um objeto JavaScript. Inclusive, durante o curso, né, eu vou mostrar para vocês que a linguagem que a gente se comunica com o MongoDB é muito semelhante ao JavaScript. Então, a gente vai ter funções que são muito semelhantes ao JavaScript para a gente poder ler os dados. Então, a gente tem uma semelhança muito grande, isso que acaba sendo bem legal e acaba ficando bem mais fácil da gente entender conforme a gente vai utilizando ali, né, a interface que eu vou mostrar para vocês. Então, o MongoDB é um software, né, de banco de dados que é orientado a documentos. E basicamente a gente utiliza ele, né, a gente vai baixar ele na nossa máquina, vamos configurar, e aí ele gerencia um banco de dados local na nossa máquina, né? E a gente vai criar alguns databases que a gente chama, né, que são basicamente os bancos de dados em si, né? Então, para cada etapa ali do curso, eu vou ir mostrando para vocês o que é cada uma dessas coisas. Então, é basicamente isso. Até a próxima aula.